Se assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disse uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Bom, irmãos, graça e paz. É a primeira vez que eu prego em português depois de muitos anos. Então, eu quero que os irmãos me perdoem se o português não é tão português. Tantos anos pregando em espanhol. Duas coisas nós somos chamados como igreja. Primeiro é conhecer ao Senhor. Amém? Primeiro é conhecer ao Senhor, e a segunda coisa é fazer o Senhor conhecido. Esses são nossos dois grandes desafios. Como igreja de Cristo, os nossos dois grandes desafios são esses. É conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido, por aqueles que ainda não o conhecem. Esse é o chamado da igreja. Não é outra coisa. Quando Deus chamou a Abraão, ele disse a Abraão duas coisas: eu vou te abençoar e você será bênção. Simples. Esse foi o primeiro chamado da igreja. É chamado para ser abençoado e abençoar. Essa é a nossa tarefa principal. Deus me chamou ao ministério, ao campo missionário, e me deu duas tarefas. Primeiro é fazê-lo conhecido, fazê-lo conhecido. E a segunda tarefa que o Senhor me deu é fazer com que a igreja do Senhor o faça conhecido entre as nações. Porque esse é o chamado da igreja. As demais coisas que nós fazemos é secundária. Essa é a nossa chamada principal. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Cada vez que o Senhor me dá a possibilidade de compartilhar, e eu não consigo escapar a uma igreja, eu sou desafiado a animar esta igreja a pregar o Evangelho, a cada um de nós pregar o Evangelho àqueles que não conhecem. Porque quem é a igreja? Pergunto, quem é a igreja? Muito bem. Quem é a igreja? Vamos aprofundar nessa resposta. Quem é a igreja? É verdade. Quem é a igreja? Oh, glória. Essa resposta eu queria escutar. Quem é a igreja? Sou eu. Por que essa resposta é tão importante, amados? Porque é certo que somos nós, né? Mas quando nós pensamos, quem é a igreja? Somos nós, o pastor prega. Quem é a igreja? Somos nós, os diáconos servem. Quem é a igreja? Somos nós, o outro trabalha. Quem é a igreja? Sou eu. Quem o Senhor chamou para anunciar o Evangelho? Eu. Porque eu sou a igreja do Senhor. E nesta manhã eu quero falar sobre 4 incentivos para que você comece a pregar o Evangelho. A questão do lugar, isso é relativo. Depois Deus vai chamando, vai pondo cada um no seu lugar. Mas toda a igreja, todos nós fomos chamados pelo Senhor para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero, amados, através desta terrível história da Bíblia, é uma das histórias mais terríveis que encontramos na Bíblia, esta história que está relatada aqui em 2 de Reis, versículo 7. Nós vamos encontrar no versículo 9, que vai ser a base da mensagem desta manhã, 4 incentivos para que nós possamos fazer
para que nós possamos pregar o Evangelho, fazer a obra missionária, compartilhar nossa fé àqueles que não conhecem ao Senhor. Vamos dar um pano de fundo na história em si, porque a história são 2 capítulos, então ia ser muito larga a leitura. Então eu quero fazer um resumo da história, para que a gente possa se localizar nesse texto da Palavra de Deus, e a gente possa ver o que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Amém? Bom, a cidade de Samaria? Sim, em espanhol, português é sempre difícil. Um é Samaria e outro é Samaria. E afinal eu acabo sem saber qual dos dois é qual idioma. Né? A cidade de Samaria, ela estava cercada pelo exército sírio. O rei Ben-Hadad estava com seu exército e foi atacar a cidade de Samaria, e ela estava cercada, e naquela época as muralhas protegiam o povo, e eles estavam dentro das muralhas, protegidos contra o grande exército da Síria, do rei Ben-Hadad. O rei Jorão era o rei de Samaria, o rei de Israel, eles estavam fechados dentro daquelas muralhas, e o exército estava do lado de fora. Naquela época, amados, as guerras eram resolvidas de 2 maneiras. Ou o exército saía para combater o outro que estava lá fora, ou eles ficavam fechados dentro das muralhas, protegidos, e não saíam. E o exército que estava do lado de fora sabia que era uma questão de tempo, porque a comida dentro da cidade, ela ia terminar. Então, ou eles saíam para a batalha, ou eles terminariam morrendo de fome. Então eles simplesmente estavam acampados do lado de fora, esperando o que o Israel faria naquele momento. E a fome estava cada vez maior dentro das muralhas, eles estavam com cada vez mais necessidade, a inflação havia subido, então um pouquinho de farinha já custava uma fortuna, e estavam morrendo de fome. A tal ponto que no capítulo anterior, o rei Jorão estava caminhando pelas muralhas da cidade e escuta dos relatos mais horríveis da Bíblia. 2 mães fizeram um acordo de comer o seu próprio filho. Então, uma entrega o seu filho, matam, comem, e no dia seguinte ela pede o filho da outra, e a outra, como já havia comido o filho da primeira, ela esconde o seu filho. E essa segunda mãe se sente injustiçada e clama ao rei que estava passando ali justiça. E quando o rei fica sabendo o que elas chegaram a fazer, diz a história que ele rasga as suas vestes e ele estava vestido de saco e cinza, porque não havia esperança para eles na mão daqueles inimigos. Apesar de que o profeta Eliseu havia já profetizado que eles seriam libertos, que no dia seguinte existia uma grande libertação, eles não acreditavam que isso era possível. E a história conta que haviam 4 leprosos que estavam do lado de fora das muralhas. Esses leprosos estavam do lado de fora das muralhas porque eles não podiam viver com o povo, por causa de serem leprosos, eles viviam à parte, e eles estavam entre o acampamento dos sírios, dos inimigos, e entre o povo que estava dentro da cidade. Então eles chegaram à seguinte conclusão: olha, se nós ficamos aqui onde nós estamos, morreremos. Se nós pedimos para entrar dentro da cidade, eles estão morrendo dentro da cidade, e lá morreremos com eles. Então vamos até o acampamento dos sírios, dos nossos inimigos, e pedimos a eles que tenham clemência de nós. E se eles tiverem clemência de nós, nós viveremos. Se não, morreremos. Então eles chegaram à seguinte conclusão: aqui morremos, dentro da cidade morremos, e ali pode ser que a gente viva. Então vamos até eles, e se não, morreremos também. Então eles decidem ir até o acampamento dos sírios. E naquela noite, justamente naquela noite, quando eles caminham em direção ao acampamento dos sírios, Deus faz ouvir desde os céus um barulho, um ruído de um grande exército que está vindo contra eles.
E eles, ao escutar aquele barulho de carros e cavalos e um grande exército, eles se assustam pensando que Israel havia comprado o exército dos heteus e dos egípcios, e esses exércitos estavam vindo contra eles. Então, naquela noite, eles escutando aquele barulho, eles saem desesperados, fugindo de volta, deixando tudo para trás. Exatamente neste momento, quando o exército sai correndo, chegam os leprosos para pedir clemência a um inimigo. Mas o inimigo já não estava ali. E eles encontraram as carpas, as tendas montadas, as mesas postas, a comida posta, os utensílios de prata, de ouro, tudo que eles tinham, as vestes, tudo ali, e não havia ninguém. Agora você imagina os leprosos naquela condição, os leprosos que viviam muitas vezes da ajuda da família, encontraram tudo o que eles não imaginavam e começaram a pegar tudo aquilo para eles. A comer o que eles já fazia muito tempo que não comiam, ia pegar aqueles utensílios de ouro, de prata, e imaginavam, olha, isso aqui, essa coisa de ouro aqui é comida para mais de mês. Começaram a pegar todas aquelas coisas e começaram a esconder. A esconder para eles. E entravam na outra tenda, barraca, e corriam e pegavam para eles. E iam escondendo aquelas coisas para eles. E de repente, eles pararam e disseram, não estamos fazendo bem. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos correndo anunciar a casa do rei. Então, eles saem e vão à casa do rei anunciar que o inimigo já havia sido vencido. Amados, com essa afirmação daqueles leprosos, eu quero compartilhar 4 incentivos que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, para que nós possamos entender que a nossa tarefa principal é pregar o Evangelho, e eu quero animar o teu coração, sabendo que Deus pode usar a tua vida, como pode usar a minha vida, para pregar o Evangelho. Amados, é impressionante pensar nesse pano de fundo dessa história, que aqueles leprosos, quando encontraram aquele lugar vazio, que o inimigo já havia fugido daquele lugar, a causa de um barulho que Deus fez nos céus. Isso me faz pensar, pastor, que um barulho de Deus faz correr o inimigo. Amém? Esse é o nosso Deus. Amados, nosso Deus não precisa nada mais que mover alguma coisa no céu para o inimigo correr. E a outra realidade que nos faz pensar que havia um povo morrendo de fome, desesperado, na mão de um inimigo já vencido. Amém? Amados, do lado de fora dessa porta, há um povo, há um mundo morrendo nas mãos de um inimigo já vencido na cruz do Calvário. Jesus pisou a cabeça do inimigo na cruz do Calvário. Ele matou a morte, ele venceu o inferno, venceu o inimigo, venceu tudo que nós não podemos vencer. Mas tem um povo morrendo nas mãos de um inimigo vencido, porque ele não sabe que o inimigo já foi vencido. Quem sabe? Quem sabe? Os 4 leprosos. Quem são os leprosos? Que receberam graça. Quem são os leprosos que receberam graça? E começaram a pegar toda essa graça que receberam e guardar para eles mesmos. E desfrutar da bênção, sabendo que havia um povo
morrendo, sem saber que existia essa bênção. 4 incentivos, amados, para fazer a obra missionária. O primeiro incentivo é o incentivo moral. Eles disseram, não estamos fazendo bem. Não estamos fazendo bem. Não fazemos bem. Esse é o primeiro incentivo, amados, é o incentivo moral. Quantos de nós desejamos bênçãos do Senhor? Quantos vêm para a igreja para ser abençoados pelo Senhor? Quantos vêm ao culto dizendo, eu quero, Senhor, que o Senhor me abençoe. Eu quero que abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família. Quantos querem sair daqui esta manhã abençoado? Levante a mão. Você quer sair daqui abençoado? Sim ou não? Tem gente que não levantou a mão, então eu estou preocupado. Quer sair abençoado daqui ou não? Sim. Agora, amados, sabe qual é o propósito de cada bênção que o Senhor nos dá? Sabe qual é o propósito das bênçãos que recebemos do Senhor? Nós encontramos no Salmo. Nós encontramos no Salmo 67. O salmista também diz a mesma coisa. Seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe. Assim ele começa o Salmo. Senhor, seja grandioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que tremendo, verdade? Senhor, abençoa-nos, abençoa o seu povo, Senhor, e que o seu rosto resplandeça sobre nós. Mas ele não termina aí o Salmo. Ele segue dizendo, para quê? Para que, Senhor, abençoa-nos? Ele disse, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O salmista está dizendo assim, Senhor, abençoa o seu povo para que os demais povos possam ser abençoados por nós. É isso que o Senhor está falando. Ele está falando assim, olha, Deus te abençoa para que você possa ser de bênção. Deus te dá para que você possa dar. Você tem recebido bênçãos do Senhor para que a sua vida seja bênção. E não simplesmente para gozar delas, para desfrutar delas. E amados, quanta coisa o Senhor tem nos dado. Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá uma casa para viver, Deus nos dá uma igreja para frequentar, Deus nos dá a possibilidade de aprender de sua palavra, Deus nos dá recursos, conhecimento. Agora, por que recebemos tudo isso? Para que recebemos tudo isso? Para que Ele seja conhecido. Conheci um pastor no meu país, uma vez ele contou que ele estava num culto, e de repente ele vive num prédio, num edifício, um apartamento, 2 por andar, um de frente ao outro. E de repente num culto, ele vive aí há muitos anos, e de repente num culto ele encontra o vizinho de frente, porta por porta, sentado no culto. E ele disse, você está aqui? Ele falou, eu não sabia que você era pastor. Vizinho de frente. Porta por porta. Amados, nós somos abençoados para poder abençoar. A minha casa é do Senhor. É casa do Senhor, é para que Ele use a minha casa, Ele use a minha vida, use os meus recursos. Use as coisas que eu tenho para a glória do seu nome. Não é para mim. Não é para mim, não é para o meu deleite, o meu prazer, mas é para Ele, é para a glória dEle. Isso é o fim das coisas que hemos recebido, ou que recebemos do Senhor. É para que Ele seja conhecido. Aqueles leprosos estavam guardando tudo para eles. E nós, amados, como cristãos, muitas vezes, guardamos tudo para nós. Não estamos fazendo bem. Tem muita gente morrendo na mão de um inimigo vencido. Muita gente desesperada, sem poder dormir pelas noites, tomando remédios, pastilhas, todo tipo de calmante.
Tanta gente sofrendo, amados, tanto casamento sendo destruído, tanta família sendo destruída, nas mãos de um inimigo que já foi vencido, e nós sabemos dessa verdade, e nós sabemos disso, e nós nos fechamos para desfrutar as coisas que nós temos recebido de Deus. Nós não investimos no reino de Deus o que deveríamos investir, porque não confiamos. Porque não confiamos, nós guardamos para nós as nossas riquezas, como aqueles leprosos que escondem para eles a riqueza, porque não confiamos no cuidado de Deus. Amados, Deus nos ensinou tanta coisa, depois que nós saímos ainda de missionário, Deus nos ensinou tantas coisas, que Ele é aquele que supre as nossas necessidades, Ele é que cuida das nossas vidas. Quando nós saímos de missionário em 84, o nosso salário mensal, pastor, era $150. $150. Éramos uma equipe e vivíamos, eu, minha esposa, meu filho pequenininho e mais 5 jovens. Todos vivíamos na mesma casa porque com 150 de cada um a gente conseguia viver. 150. Me acordo, eu lembro que quando estávamos em Peru, e contei isso para os meus sobrinhos. Quando estávamos em Peru, o dinheiro era muito curto, faltava uma semana para terminar o mês, e o dinheiro chegava do Brasil, e acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, não tinha nada, eu tinha um filho de 1 ano e pouco, 4, 5 jovens, a minha esposa, e não tínhamos mais nada. Em outro país, plantando uma igreja, e sabe que a Bíblia conta que Elias foi alimentado por corvos. Vocês sabem que nós fomos alimentados por cachorros? Cachorro. Amados, Deus faz milagres. Cachorros nos alimentaram. Eu vou explicar. Não é que a gente comeu cachorro, né? Apesar que se estivesse na Coreia, podia ser, né? Ou na China, na Coreia, podia ser. Não. Nós chegamos à nossa última ceia, era uma sopa inesquecível, sentamos na mesa, olha, gente, essa é a última sopa, amanhã não tem mais nada, falta 1 semana para chegar os recursos, não tem mais nada que cozinhar, não tem mais nada para comer, então comam essa sopa bem devagarzinho, né? Desfrutem bastante, oremos, Deus vai fazer alguma coisa. Tem 3 possibilidades, ou Deus nos vai ensinar a jejuar, que é bom também, não é ruim, né? Ou vamos dormir muito, porque Deus dá aos seus, enquanto dorme, que quem sabe dormiremos 7 dias, não sei, ou Deus vai fazer algum milagre. No dia seguinte, de manhã, eu abro a porta, um jovem que trabalhava para o homem mais rico da cidade, que a gente tinha pregado o evangelho para ele, com uma sacola. Ele disse assim, olha, o Paco mandou isso para vocês. Tá bem? E aí foi embora, eu abro a sacola, 5 frangos. 5 frangos. Limpos. Aí, começamos a fazer, aí outra família chegou com uma sacola de verdura. Temos comida. Aí, no dia seguinte, eu saio, encontro esse senhor na rua e pergunto para ele assim, Paco, por que você mandou aqueles frangos para casa? E ele falou assim, sabe quando vocês estiveram lá em casa comeram conosco? Eu falei, sim. Lembra que eu levei vocês conhecer a granja, que nós temos mais de 3.000 galinhas de ovos? Sim. Lembra os 2 Dobermans que nós temos? Claro, essa noite eles escaparam, entraram na granja e mataram um montão de galinhas. E aquelas que eles não destruíram, as que morreram de infarto, de susto, e não foi comida pelo cachorro, eu mandei limpar e mandar para vocês. E eu falei assim, amém. Fui alimentado por cachorro ou não? Aí comemos.
uma galinha por dia. Aí chegou o quinto dia, nós oramos, Senhor, solta de novo. Só um. Amados, se eu pudesse, amados, eu tenho 500 histórias assim para contar. Deus está nos ensinando, olha, você não precisa esconder nada. Eu sou aquele que cuida das tuas necessidades. Confia em mim. Entrega. Compartilha o que você tem com aqueles que não têm. Na pregação do Evangelho. E eu vou cuidar das suas necessidades. Eu vou cuidar daquilo que você precisa. E isso eu tenho visto, amados, na nossa vida, uma e outra vez. Primeiro incentivo, amados. O incentivo o incentivo moral. O incentivo moral. Não estamos fazendo bem. Segundo incentivo que nós encontramos nessa história, amados, é o incentivo do tempo. Eles disseram, não estamos fazendo bem. Este dia é dia de boas novas. É este dia, o incentivo do tempo, amados. Há uma urgência nesta tarefa. Há uma urgência. A igreja é chamada a pregar o evangelho quando? Hoje. Hoje é o tempo da igreja. Esse tempo vai terminar. Um dia esse tempo terminará. Um dia o Senhor voltará. Nós estamos esperando esse dia. Já não vai mais ter tempo para a pregação do evangelho. Esse é o nosso tempo. É o tempo que nós temos que usar nas mãos do Senhor. Existe uma expressão em português do Brasil, não sei se tem aqui, de perder o tempo. Né? Não percamos tempo. Essa é a frase mais tonta que eu já escutei na minha vida, porque tempo não se perde. Tempo se malgasta. Se perde coisas, mas tempo não. Porque eu não posso, amados, outra frase que vem acompanhada desta, vamos recuperar o tempo perdido. Isso não existe. Porque eu vou usar um tempo do futuro para fazer o que eu não fiz no tempo do passado. Eu não posso voltar para trás e recuperar o tempo perdido. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. O tempo passa. Você lê o livro de Hudson Taylor, quando ele começou a evangelizar a China, um chinês que se converteu, chegou para ele e disse assim, me diz, há quanto tempo vocês têm essa mensagem no seu país? E ele falou, nós temos essa mensagem há mais de 100 anos no nosso país. E aquele chinês olhou para ele e falou, e por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Essa manhã, vocês oraram por Indonésia, eu fiquei tão contente, nós apoiamos um casal lá na Indonésia, Ramon e Ana, são mexicanos, estão entre uma etnia ali, que é a maior etnia não alcançada da Indonésia, são 3 milhões de pessoas, muçulmanas, são os únicos missionários ali, os únicos. E na conferência missionária eles mandaram um vídeo, e o filho deles, de 6 anos também, mandou um vídeo para as crianças. E o filho dele conta que, enquanto o pai e a mãe estão dentro da casa pregando o evangelho para um casal, para uma família, ele está sentado na porta vendo quem passa para avisar o pai. E ele contou para as crianças da nossa igreja que ele faz isso. Por quê? Porque o papai e a mamãe podem morrer se souberem que eles estão pregando o evangelho. E o menino é o que fica na porta, vendo quem passa e quem não passa, e corre e avisa o pai. Amados, não podemos perder tempo. Esse é o dia da salvação. Esse é o nosso tempo como igreja. E a palavra de Deus, amados, nos incentiva, nos anima a usar o nosso tempo. O apóstolo Paulo disse à igreja, prega a palavra. Quando? A tempo? E fora de tempo. Ele diz, prega a palavra. Prega quando? Quando pode. E quando não? Não pode. Mas aproveita o tempo.
Aproveita as oportunidades. E quantas oportunidades Deus nos dá quando o nosso coração está atento a essa realidade. Quando nós não estamos olhando só para nós mesmos. Porque, amados, quando nós olhamos só para nós mesmos, nós não temos tempo para nada. A vida é muito corrida, eu não tenho tempo para nada. Mas quando o nosso tempo está nas mãos de Deus, nós vamos começar a enxergar as oportunidades que Deus nos dá para compartilhar o Evangelho. Nós vamos estar atentos às coisas que as pessoas nos falam ao nosso redor, os comentários que elas fazem. E nós vamos começar a entender que Deus está trabalhando em todo o tempo. E se Deus está trabalhando em todo o tempo e Ele não para, nós vamos entender as coisas que Ele está fazendo ao nosso redor, para que nós possamos estar ali e poder compartilhar que o inimigo já foi vencido. Que ele não precisa mais viver daquela maneira. Que é um Deus que lhe ama e morreu na cruz do Calvário por ele, para que ele seja livre dessa escravidão do pecado. Amados, o incentivo do tempo. Este é o dia da salvação, agora é a hora. Um tempo atrás eu vi um programa, não sei se passou aqui, mas lá na Espanha passou, da National Geographic, que era Preparando-se para o Fim do Mundo. Era uma série da National Geographic, Preparando-se para o Fim do Mundo. Não sei se aqui em Portugal passou, mas eram pessoas não crentes, pessoas do mundo que estão pensando que o mundo vai terminar e eles se estão preparando para o fim do mundo. Então, uns construíam coisas, outros guardavam coisas, outros faziam abrigos, porque cada um tinha a sua ideia de como o mundo vai terminar. E eu comecei a ver algumas vezes aquela série, pensando, Deus meu, os incrédulos sabem que isso aqui vai terminar. E eles estão preparando-se para o final de tudo isso, e nós que sabemos que isso vai terminar. Muitas vezes estamos desfrutando desse mundo, sem preocupar-nos que o tempo de Deus está cada vez mais próximo. Que a gente tem que viver nesse mundo com a mala feita. Que o nosso lugar não é aqui. Nós devemos anunciar este Cristo. Amados, hoje é o dia da salvação. Primeiro incentivo, qual é? Incentivo? Moral. Segundo, incentivo do tempo. Terceiro incentivo, o incentivo da mensagem. Este dia é dia de boas novas. É o incentivo da mensagem, amados. Boas novas, boas notícias, Evangelho. Essa é a mensagem que Deus nos deu. Essa mensagem foi dada a quem? A igreja do Senhor Jesus, a ninguém mais. As sociedades filantrópicas, Rotary Club, Lions Club e qualquer outra desse mundo, não tem essa mensagem. Essa mensagem foi dada à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem das boas novas foi dada à igreja. Não existe história na Bíblia que mais mostra esta realidade que a história de Cornélio. Vocês lembram a história de Cornélio em Atos? Cornélio era um homem temeroso de Deus, um homem que orava, temeroso de Deus, e ele teve uma visão angelical. Um anjo apareceu a Cornélio, apareceu diante dele, um anjo dos céus, e esse anjo dos céus disse a Cornélio, Cornélio, tenho uma notícia para te dar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você não siga vivendo dessa maneira. Para que você seja livre do pecado e tenha vida eterna. Foi isso que o anjo falou para ele? Foi isso? Não. Mas o anjo sabia disso? Claro que sim. Claro que sim. Não seria mais fácil se o anjo já tivesse falado diretamente isso a ele? Se ele já sabia dessa notícia? Mas por que o anjo não falou? E o anjo falou, vai buscar Pedro em Jope, porque Pedro tem uma notícia para dar para você. Porque essa notícia não foi dada aos anjos. Essa notícia foi dada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus não deu aos anjos
anunciar esta mensagem. Deus deu a você. Deus deu a mim. Deus deu a cada um de nós a anunciar essa verdade. E não aos anjos. Se houvera dado aos anjos, a tarefa já tinha terminado. Teria terminado. Uma vez eu preguei isso, amados, numa igreja lá no meu país, na cidade Americana. E veio para mim uma irmã da igreja chorando, 80 anos. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho 80 anos. Tenho mais de 60 anos de crente. E nunca levei uma pessoa para Cristo. Eu estou no fim da minha vida. Há tempo ainda? Eu falei, claro que sim. Claro que há tempo. A palavra de Deus disse que como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano, e na velhice dará ainda fruto. Dará ainda fruto. Há tempo ainda. Mas o teu coração tem que ser como o coração de Raquel, que clamava dizendo, dá-me filhos, senão morro. Dá-me filhos, senão morro. Amados, esse deve ser o clamor da igreja. O Senhor nos deu uma mensagem preciosa, uma mensagem de boas notícias, uma mensagem que ninguém tem neste mundo, esta mensagem. Essa mensagem foi dada a você, a mim, a toda a igreja. Deus nos deu esta mensagem de esperança, de salvação, de eternidade, boas notícias para ser compartilhada com aqueles que não conhecem. Mas às vezes, sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente... Há muito crente que diz assim, pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Eu sou tímido, eu não sei compartilhar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Primeiro, amados, fala o que Deus fez na tua vida. Conta o que Deus fez na tua vida. E se você quer aprender a pregar o evangelho, fala com o pastor. Pastor, o que eu tenho que fazer para pregar o evangelho? Aí você fala assim, mas eu sou tímido. Irmãos, eu era muito tímido, e sou ainda. Eu já falei que eu não gosto desse lugar. Amados, eu era tão tímido, que quando chegava na escola, estava estudando, o professor fazia uma pergunta e olhava assim, eu me escondia, mesmo sabendo a resposta. E quando Deus me chamou ao ministério para pregar o evangelho, eu não fiz teologia, não era pastor. Eu era um empresário, eu tinha um negócio, eu tinha uma imprenta, eu tinha negócios seculares, eu estava na igreja, servia, trabalho de jovens, tudo, mas eu não era pastor, e Deus me chamou ao ministério, e mudou a história da minha vida radicalmente. E quando eu comecei a plantar igreja em alguns países, amados, e quando as primeiras conversões vinham, e começamos os primeiros cultos, e eu tinha que pregar, irmãos, eu pregava, todo mundo dormia. Todo mundo dormia. Aí eu olhava minha esposa para ter ânimo, e ela também. Ela também dormia. Então aí eu comecei a escutar que no meu país estava uma história de unção disso, unção daquilo, e tal. Eu falei, acho que Deus me deu a unção do sono. E eu prego e todo mundo dorme. Era terrível, amados. Eu terminava o culto, eu falava, Senhor, isso não é para mim, isso o Senhor se equivocou, não sou eu não sirvo para isso. Até que eu lendo as Escrituras, eu vi Paulo falando a Timóteo, dizendo assim, olha, ele nos chamou com um chamamento santo, né? Não porque você é bom, mas naquilo que eu vou fazer na tua vida. E eu entendi, amados, que Deus nos chama, não porque somos bons, nem capazes, nem inteligentes, mas Ele nos chama para que Ele possa nos capacitar para aquilo que Ele quer fazer em nós. E como Ele quer usar a nossa vida. Então você fala assim, olha, eu não sei pregar. Jesus falou para os seus discípulos, olha, não se preocupe. Vocês vão estar diante de autoridades e reis e gente muito importante, mas fica tranquilo. Eu vou pôr na tua boca a minha palavra.
Amados, eu vivi isso. Não diante de reis e de autoridades, justamente o oposto. Eu me lembro uma vez, no começo do meu ministério, eu estava no Uruguai, começo do ministério, um jovem se converteu, chamava Fred, animado com Jesus. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero ir na cadeia pregar para os presos. Eu falei: na cadeia pregar com os presos? Sim, pastor, eu quero ir. Eu quero compartilhar com os presos o que Jesus fez na minha vida. Eu quero ir lá. Eu falei assim: olha, Fred, eu nunca fui em cadeia assim, nunca estive lá, em nenhum sentido, e nunca fui lá pregar o evangelho. Eu não sei trabalhar com gente que está presa na cadeia, na cárcere, na cadeia. Então, eu falei assim, eu pensei assim: puxa, mas eu sou o pastor, o missionário, e eu não posso desanimá-lo a fazer isso, se ele está tão animado. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos ver tudo que se precisa, eu vou com você, vamos juntos, e você vai e compartilha o que você deseja no seu coração compartilhar com os presos. E ele falou: tá bom, pastor. Então eu fui lá, perguntei, conseguimos as permissões necessárias para poder entrar, e chegou um domingo de manhã, era o horário que tínhamos para entrar na cadeia. Aí fomos, abriram, e aí então nos explicaram: olha, nós vamos descer no calabouço onde estão os presos, nas celas, e vamos dizer que vocês estão aqui, vocês ficam no refeitório, e nós vamos dizer que vocês estão aqui, e os que quiserem subir para escutar, sobem. Eles não são obrigados a escutá-los. Falei: perfeito. Sentei ali com esse jovem, e então começaram a entrar os presos. 1, 2, 3, aqueles homens, um mais feio que o outro, e eu ali olhando, e eles sérios, sentando ali, todos de frente para nós dois, e nós dois ali de frente para eles. E aí quando não entrou mais ninguém, tinha mais ou menos uns 20, aí então eu me apresentei, eu falei: olha, eu sou pastor Guilherme, eu sou pastor da Igreja Batista aqui, que está bastante perto aqui, porque a cadeia estava quase no centro da cidade, e esse jovem aqui é o Fred, e ele está aqui comigo, e ele tem algo para compartilhar com vocês. Então, o Fred olhou para eles, olhou para mim e falou assim: eu não vou falar nada não, fala você. Aí eu olhei para ele e falei assim: não, mas você falou que ia falar, vamos falar lá para eles o que você... E eu não tinha nem preparado nada, porque eu simplesmente fui acompanhá-lo, crendo que ele tinha falado a verdade para mim. Né? Aí ele começou: não, eu não vou falar nada não, você é o pastor, fala você. Eu falei: não, fala você falou que ia falar, você. E eu quase bati nele, eu fiquei tão bravo, eu falei: se eu bato nele eu fico aqui já com o ministério permanente, então é melhor eu não bater nele. E eu percebi que estavam uns 20 presos olhando para nós dois discutindo quem falava e quem não falava, né? Então eu falei: puxa, eu sou o pastor, eu vou ter que falar alguma coisa, né? Então eu, nervoso, falei: Senhor, o que eu falo, o que eu vou falar? Aí eu comecei a mexer na Bíblia e pensei: vida abundante, vida abundante, vida abundante. Onde está isso? Vida abundante, vida abundante. Vida abundante está em João, que capítulo de João? Nervoso, buscando ali, todo mundo olhando para mim assim, e eu olhando eles por cima do óculos. E João 10. Falei: João 10. Não lembrava o versículo. Falei: tá bom, vou ler desde o começo. Então comecei a ler, desde o versículo 1, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aí eu falei: Jesus, o que eu estou lendo aqui na cadeia? Aí, e eu olhava por cima dos olhos, e eles batiam o ombro assim, um no outro, e aí eu não quis mais nem olhar para eles, e continuei lendo, e segui lendo, e então aí eu cheguei no versículo 8, que diz: todos quantos vêm antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aí eu cheguei no versículo 10 e disse: o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu falei: encontrei a vida abundante. Mas eu nunca tinha percebido, até esse dia, que tinha tanto ladrão e salteador nessa passagem. Aí eu terminei de ler, falei: Senhor,
que o senhor vai fazer aqui? Eu olhei para eles e falei assim, eu vim aqui falar uma coisa para vocês nesta manhã. Vocês estão sendo roubados. Aí eles, alguns pensaram, eu estou aqui porque eu roubei. Vocês estão sendo roubados, e essa é a razão pela qual vocês estão neste lugar. A minha vida não é diferente da sua, mas por determinadas circunstâncias da vida, você está aí dentro e eu estou lá fora. Mas existe um ladrão que está roubando, matando e destruindo a tua vida. Mas eu quero falar que esse ladrão já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Sabe, amados, o que essa experiência me produziu na minha vida? Me produziu essa verdade. Prega o Evangelho. Anima-te. Eu vou dar graça. Eu vou dar sabedoria. Eu vou pôr a palavra na tua boca. A palavra que você não sabe. Eu vou te ensinar. Você vai aprender. Se você abrir a tua boca. Se você deixar que a tua boca seja a minha boca. Eu vou usar a tua língua. Vai ser a pena na mão do escritor rápido. Né? Eu não lembro como está em português. Mas, amados, o incentivo da mensagem. Deus nos deu uma mensagem. E nós não podemos esconder essa mensagem atrás dos nossos prejuízos ou dos nossos temores. Mas saber, Senhor, o Senhor pode usar a minha vida. O Senhor pode usar a minha boca para anunciar a mensagem do Evangelho. Usa, Senhor, a minha vida. Usa os meus lábios. Fala através de mim, Senhor. Porque eu sei qual é essa mensagem. E eu quero que o Senhor use a minha vida para proclamar o Evangelho de Cristo. E a última coisa, amados. Primeiro incentivo. Segundo. Terceiro. Mensagem. Quarto incentivo. Não estamos fazendo bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Amados, o último incentivo é o incentivo da responsabilidade. Nós temos a responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo de obedecer a tarefa que Ele nos deixou. Nós temos a responsabilidade diante dEle de anunciar a Cristo. Não podemos, amados, fechar os nossos olhos a esta responsabilidade que foi dada à igreja. No Antigo Testamento existiam os atalaias, e os atalaias tinham que estar em cima do muro, para avisar se o inimigo chegava ou não. Se o inimigo viesse e eles não avisassem, o sangue daqueles que morriam iam cair sobre o atalaia. Mas se ele avisasse e eles não acreditassem, ele estava livre do sangue deles, porque ele anunciou. O trabalho do atalaia era simplesmente anunciar. Amados, essa é a tarefa da igreja. Nós não temos que salvar ninguém. Nós não temos que pegar e transformar a vida de ninguém. Nós temos que anunciar uma mensagem poderosa que é capaz de transformar a vida daqueles que Deus toca ao escutar essa palavra. Essa é a nossa tarefa. Simplesmente isso. Simplesmente anunciar, e nós temos a responsabilidade de fazê-lo. Amados, quando eu penso na responsabilidade de fazer a tarefa de pregar o Evangelho, eu penso em 4 coisas. Primeiro, que eu não posso ficar de braços cruzados. Não posso. Eu não posso ser um crente que vou para a igreja só para receber, escutar, aprender e voltar para casa para dizer se o pastor pregou bem ou não. Se o pastor naquele domingo brigou com a esposa antes do culto e a mensagem não foi tão inspirada. Ou se o pastor, nossa, hoje ele estava poderoso, foi muito boa a mensagem, hein? Que palavra bonita. E nada mais. Não, eu não posso ficar sem fazer nada.
Eu não posso ficar sem os braços cruzados. Deus me salvou, Deus me deu os dons, talentos, capacidades. Deus quer usar a minha vida e eu quero que Deus use a minha vida para a glória dele. Eu não posso ficar calado. A segunda coisa, amados, que eu penso é que eu não posso ficar fazendo outra coisa. E nós somos especialistas em fazer outras coisas. Diz a história, uma história que uma senhora de idade morava sozinha numa casa. E essa casa estava muitos anos sem manutenção e estava a torneira da pia, da cozinha, estava perdendo água. Então ela conhecia um jovem de muita confiança e ela chamou esse jovem e falou assim: olha, por favor, eu vou sair de viagem essa semana, eu deixo a chave de casa com você, você vai lá e conserta a torneira que está perdendo água. E quando eu volto, se tiver que quebrar a parede e tal, você faz tudo isso na semana que eu não estou. Deixou a chave. E o jovem então pegou a chave e se comprometeu em ir e foi. E entrou na casa da mulher e quando entrou na casa encontrou as paredes tão sujas, manchas, tantos anos sem pintura. Ele falou: puxa, essa senhora me viu nascer, me conheceu desde pequeno. Eu vou abençoar essa mulher. E eu vou pintar as paredes da casa, eu vou arrumar a casa. E começou a pintar, mas as manchas eram tantas que uma mão de pintura não foi suficiente, teve que pôr uma segunda mão de pintura, uma terceira mão de pintura, e depois teve que arrumar os móveis, limpar tudo que sujou com a pintura, e os dias da semana foram passando. E terminou a semana e a mulher chega, ele entrega a chave, ela entra na casa e quando abre a porta se assusta de ver as paredes tão bonitas. Então, quando ela entra na cozinha e olha a torneira continuava pingando. E aí ela não entendeu nada. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo. Então chama o jovem e diz: o que aconteceu aqui na minha casa? Eu peço para você consertar a torneira e encontro a sala pintada. E aí ele contou: olha, então quando eu entrei na sua casa, eu senti tanta compaixão, e a senhora me viu nascer, eu quis fazer mais. Então ela disse para ele: mas não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi para você fazer. Amados, um dia a igreja do Senhor vai estar diante do tribunal de Cristo. E o Senhor vai perguntar à sua igreja: o que você fez com a grande comissão que eu deixei? E muitas vezes a nossa resposta vai ser: sabe, nós tivemos encontro de mulheres, encontro de homens, passeios no campo, acampamentos, retiros, congressos. Eu não sou contra essas coisas, amados. Nós participamos de tantos eventos, eventos locais, eventos internacionais, eventos denominacionais. E pastor, então mais evento ainda. Se deixar, a nossa vida se enche de evento. Verdade ou não, pastor? Tem tanto evento e tantas coisas, e participamos de tantas coisas, e não deu tempo de cumprir a tarefa que o Senhor nos deixou. E o Senhor vai dizer para a sua igreja: mas não foi isso. Não foi isso que eu pedi para vocês fazerem. O que eu pedi para vocês fazerem é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amados, se a igreja está indo por todo mundo e pregando o evangelho para toda criatura, pode fazer todos os eventos que queira, sem nenhum problema, e pode crescer para seguir pregando o evangelho a toda criatura, mas nós não podemos, segundo a nossa responsabilidade diante da tarefa que o Senhor deu à sua igreja, de deixar de fazer o que o Senhor da igreja nos determinou para fazer outra coisa. Não podemos fazer outra coisa. E devemos fazer o que teremos que fazer da melhor maneira possível e não de qualquer maneira. Tem muita gente que serve ao Senhor, mas serve de qualquer maneira. Serve com o que sobra, com o tempo que sobra, com os recursos que sobra. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, conta comigo para o que for necessário, mas segunda-feira eu não posso porque eu tenho que, terça-feira eu não posso porque eu tenho, quarta-feira eu não posso porque eu tenho. Eu falei assim: irmão,
Você está sempre disposto, mas nunca está disponível. Não, amados. Nós temos que fazer e fazer o melhor. O melhor. 4 incentivos. Primeiro. Segundo. Terceiro. E o quarto, responsabilidade. 4 incentivos, amados. Para que você possa dizer, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Quantos de vocês creem que pregar o Evangelho a toda criatura é a nossa tarefa principal? Levante a mão. Quero ver mesmo. Levanta bem a mão. Se você crê, levanta bastante a mão. Se eu creio. E se crê muito, levanta as duas. Eu creio que essa é a tarefa principal da igreja. Amém. Quero terminar a mensagem agora, pastor. Com uma história muito conhecida. Diz que um malabarista pôs um cabo de aço cruzando as cataratas do Niágara. Não, vamos contextualizar isso. Eu sou brasileiro. As cataratas do Foz do Iguaçu. A mais bonita. Fez de lado a lado. Brasil, Argentina. O lado do Brasil é mais bonito que o lado da Argentina. Não, brincando, hein? O lado da Argentina é muito bonito também. De lado a lado. Aquele cabo de aço assim. E havia muitos turistas ali embaixo. Então aquele malabarista andando, pegou um carrinho de construção. Não sei como chama. Sim. E falou para os turistas todos que estavam lá, quantos de vocês acreditam que eu posso cruzar por esse cabo de aço, carregando esse carrinho? E todo mundo disse, sim, nós acreditamos. Primeiro ele disse, quantos acreditam que eu posso passar? Tudo bem, ele passou e voltou. Agora, segurando o carrinho, quantos de vocês acreditam que eu posso passar? Segurando o carrinho. Todo mundo disse, sim, nós acreditamos. E ele põe, e todo mundo... Aí ele disse, agora eu quero perguntar para vocês, quantos de vocês acreditam que eu posso cruzar com esse carrinho e alguém sentado nele? E todo mundo disse, sim, nós acreditamos. Então ele perguntou, quem é o voluntário? Quem é o voluntário para sentar no carrinho? Quantos de vocês acreditam que pregar o Evangelho é a tarefa principal da igreja? Que a sua fé não seja fingida. Eu quero convidar você nessa manhã a sentar no carrinho. A sentar nesse carrinho. Que as tuas orações pelo mundo perdido demonstrem isso. Que as tuas ofertas para alcançar este mundo demonstrem isso. E que teu desejo de ser usado por Deus, de que Deus fale através da tua boca, demonstre isso. Eu quero convidar você nesta manhã a sentar nesse carrinho. Que a tua fé não seja fingida. 4 incentivos. Primeiro, moral. Segundo, tempo. Terceiro, a mensagem. E o último, a nossa responsabilidade de cumprir a tarefa que o Senhor nos determinou. Amém? Terminando esta mensagem, amados, se vocês lembram desses 4 incentivos, eu já saio daqui satisfeito. Vamos orar? Será que você pode dizer ao Senhor nessa manhã, Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu tenho companheiros de estudo que não te conhecem. Eu tenho vizinhos que não te conhecem. Eu tenho companheiros de trabalho que não te conhecem. E tem tantas nações que não te conhecem. Senhor, eu quero pregar o Evangelho aqui. E quero, de alguma maneira, também abençoar outros lugares tão longe, que também necessitam do teu amor. Senhor, eu quero que a minha fé não seja fingida. Eu não quero gastar o meu tempo em coisas que não são prioritárias. Mas eu quero servir-te, Senhor. Dá-me filhos. Senão eu morro. Pai, grava esta palavra no coração da tua igreja nesta manhã. Oh Deus, que seria desta nação se o teu povo abre a sua boca? Quantos são aqueles que o Senhor tem neste lugar, nesta terra, ainda para alcançar? E quantos o Senhor quer enviar desta terra a outros lugares, para seguir alcançando aqueles que o Senhor chama para ti? Oh Deus,
Anima o nosso coração a crer que o Senhor pode usar as nossas vidas para levar esta boa nova do Evangelho àqueles que não te conhecem. Oh Deus, derrama, Senhor, teu Espírito sobre a tua igreja, com poder, com graça, com autoridade, crendo que o Senhor pode usar vasos de barro para poder anunciar a mensagem do Evangelho àqueles que estão morrendo na mão de um inimigo vencido. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.